Shalom, muita paz, muita luz. Estou dando sequência aqui a esse vídeo. Estou ainda tentando entender como funciona esse celular. Estou vendo aqui que encerra geralmente uns 30 minutos, né? Então é o tempo que esgota. E depende também da memória. Estou vendo aqui que está iniciando a contagem e do lado está 52 minutos. Eu tenho impressão que é o tempo total que é disponível para mim gravar um vídeo. Eu gravei um vídeo agora, falando sobre Lúcifer, enfim. Então esse é o tema original, né, de hoje. E eu acho que devido à capacidade de arquivo, né, aqui eu costumo gravar os dois vídeos e depois postar. Não posto primeiro para no envio, né? Então ele fica arquivado e toma espaço, né? Acho que a memória é muito é, é razoável, mas não é tanto assim, né? Então tem essas limitações. Mas então vamos aí. Eu acho que esse vídeo tem um tempo disponível aí de uns 20 minutos. Então, dando sequência ao vídeo anterior, estava falando assim sobre evidência, falei sobre Atlântida, né? Então tá aqui. A Atlântida, estava falando sobre sumerianos, sobre os videntes, que os sumerianos eram originados da Atlântida, daqueles que escaparam, né? Que antes, há 10 mil anos, né? Que houve a grande tragédia, né? E também citei que a tribo Guarani, que eu me lembro, né? Aí tem um livro de José Gonçalves, Revelações Inéditas da História do Brasil, que ela fala também sobre os Guaranis, né? Que a tribo original, muito antiga aqui no Brasil, é, era Tupi. E com esses Atlantes que quando eles estavam teve uma antes da queda da Atlântida, né, corrida 10 mil anos, teve um guia espiritual que era um conselheiro do rei da Atlântida, que eram 24 tribos, né, de países, vamos supor, estados, divididos em norte e sul. Então existiam 12 no norte e 12 no sul. Esse grande continente ficava entre a América do Norte e a Europa. Acho que pegava um pouco, talvez lá no Equador também, né? No trópico do Equador, né? Tá certo? Naquela região, né? E a parte sul que era mais quente, né? Eu suponho que era um território assim, de um tamanho de uns 10 milhões de quilômetros. Eu acredito que tinha mais ou menos esse tamanho, que seria então uns 30% maior do que a Austrália. É a impressão, isso aí é só uma impressão que eu tenho. Talvez tivesse uns 12 milhões de quilômetros, enfim, é muito grande. Dizia que era belíssimo, né? Mas aconteceu essa tragédia porque tinha que acontecer mesmo. Isso era um fenômeno natural. E uns 50 anos antes, tinha um sábio, Gurnemans, que avisava, eu se reunir, enfim. Ele é um conselheiro, então ele alertava, mas muitos poucos acabaram escapando. Havia caminhos, orientações, ele próprio seguiu com, com alguns desses, né? E possivelmente foi em direção ao Oriente. E daí que pode ter surgido, certamente surgiu os sumerianos. E o livro Revelações Inéditas da História do Brasil, de Rosélias Gonçalves, que aqui fala um capítulo também de uma parte desses
Atlantes que vieram para a América do Sul, mas eles vieram de dragões, eram jovens, talvez uns 20, 40, que eles vieram, você vê que é longe, né? Eles fizeram uma história de ficar esgotados quando chegaram aqui no Brasil e ficaram imóveis, deitados assim no chão e ficaram assim, acho que dias assim, quase sem se mover. Porque eles estavam grudados, né? Porque esses dragões eram lentos, né? Quanto que eles voavam por hora? Qual a velocidade que eles tinham? Suponho que eram muito grandes, né? Talvez uns 100 quilômetros por hora. Pode ser que sim. Que é muito inferior de, um, de uma águia, por exemplo, que não sei qual a velocidade de uma águia. Se bem que a velocidade é variável, né? Uma águia, um falcão, no mergulho, acho que pode atingir 300 km por hora. Pode atingir. No voo plano, talvez uns 150 km por hora. Na alta, assim, vamos supor, a 5.000 km, uma grande altura. Agora, esses dragões, eles voavam como se fosse um avião, né? Porque eles tinham asas, naturalmente, né? E claro, né? Sem asa não tem como, né? E, mas eles eram pesados, eles tinham uma constância no voo, né? Eles batiam no ritmo, é como se fosse o camelo. Vamos fazer acho que eu encontrei uma comparação interessante. O camelo, ele é resistente, ele vai a grandes distâncias, mas ele vai devagarinho, né? Num trote assim, né? Tá certo? E eles têm uma capacidade também de armazenamento de água, né? Acho que naquelas corcovas, né? Que eles não necessitam, como os cavalos, né? Sempre, constantemente, se tomarem água e tal. E agora tem muitas pessoas que preferem os cavalos, né? Para vencer, né? Acho que desde que a distância não seja tão grande, né? Porque pela rapidez, né? Dos cavalos, né? Bom, mas eu estou falando assim a grosso modo, né? Que os camelos eles percorrem uma maior distância, mas menor velocidade. É claro que o cavalo também mantém uma velocidade constante, né? Não tanto, né, porque é por causa da velocidade, quanto um camelo percorre uma distância maior, mas muito maior tempo. Então, esses dragões, eles tinham que ter uma velocidade constante. E voavam grandes distâncias, mas também tinham que fazer algumas paradas. Né? Então, até esses é, atlantes que chegaram aqui no Brasil, tiveram que parar, né? Quer dizer, mas isso os próprios dragões estavam levando, eles estavam sendo guiados por seres espirituais, orientais, e eles não dominavam mais. Chegou a um ponto da Atlântida que os últimos anos, né, já não tinha como escapar é, é, por terra, né? Já estavam isolados por água, né? E acho que eles não tinham embarcações suficientes que alcançassem maiores os outros continentes, né? Não existia. Então eles demoraram, então a maior parte sucumbiu. Acho que uns 90% dos atlantes, né? Principalmente pelos governadores, né? Que não aceitavam, falavam, isso aí não tem previsão, ou 50 anos ainda tem muito tempo, e foram adiando. E quando chegou um ponto, e muitos foram influenciados por esses governadores, né? Mas chegou um ponto que não tinha mais saída, né? E aí teve que aguardar a tragédia, que era uma pequena lua. Naquela época existia uma pequena lua que orbitava a Terra. Então foi ela que caiu bem no centro do continente Atlântico. E a origem dos Guaranis, aqui no livro Revelações Inéditas da História do Brasil. Vamos ver aqui um trecho. A origem dos Guarani.
A origem desse povo já deu o que pensar a muitos etnólogos, desencadeando também muitas controvérsias. Existem hoje no Paraguai guaranis de olhos azuis que, no entanto, nunca se misturaram com uma outra raça, até onde se pôde pesquisar. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que os guaranis poderiam ter emigrado do Egito. Também a língua desse povo apresenta muitos enigmas aos exploradores. Faz pouco tempo que um deles até reconduziu a língua dos guaranis aos antigos caldeus, já que ele encontrou nas duas línguas palavras iguais. O surgimento dos guaranis, de fato, tem algo de misterioso também. De onde vieram? De onde devem ser procurados seus antepassados? As respostas a tal respeito são simples. O difícil é somente que os seres humanos já desde muito perderam a capacidade para captar coisas que se encontram além do alcance de seu raciocínio. Isso faz parte tudo o que se refere a acontecimentos da natureza. Os atuais homens de cérebro enxergam apenas uma fração daquilo que viam em épocas anteriores. Por causa dessa ignorância, a maioria dos leitores, provavelmente, classificará a descrição da origem dos guaranis como conto de fada. Isso é perfeitamente compreensível, considerando o longo tempo que o ser humano já se encontra desligado de tudo o que é verdadeira vida, vegetando aqui na Terra e no além. Os guaranis originaram-se de uma ligação entre mulheres tupanas e homens oriundos do reino sul da Atlântida. Segundo uma antiga lenda dos Incas, deuses da lua desceram e casaram-se com mulheres da terra. Aliás, no lado da felicidade da terra. Como lado da felicidade, considerava-se o país dos tupanos. É interessante, é o país dos tupanos onde se encontra o Brasil. Então está aí. Então os guaranis surgiram de ligação entre mulheres tupanas e homens oriundos do reino sul da Atlântida. Então aqui ela descreve como que foi esse encontro e que realmente foi algo extraordinário, né? Bom, talvez aqui tem que carregar o celular para continuar esse vídeo. Se não der certo, não sei se o celular vai esquentar muito. Se esquentar muito, eu vou ter que desligar. Mas eu vou ter que desligar, porque como está gravando o vídeo, a bateria esgota rapidamente. Se eu não colocar na tomada, vai apagar o meu celular. Então, estão aí essas histórias, né, misteriosas que nós, seres humanos, restringimos na nossa capacidade, isso principalmente de 7.000 anos para cá. Cada vez tornamos mais racionais. Foi justamente aquela época que chegou uma notícia, uma decisão do juízo final. Que teria que ocorrer no juízo final. Deixei a imagem bem máximo escura aqui para não esquentar muito a tela, né? Ver se a gente consigo aqui e até o vídeo. Parece que ele vai durar mais uns 5 minutos, o tempo que eu tenho aqui. Então vou continuando, o tempo que acabar, se encerra automaticamente. O tema sempre é longo, né? A gente vai falando sobre um assunto, outro, e sempre vai se estendendo, né? O tema original que eu quis falar é sobre Lúcifer.
mas sempre vai surgindo outros temas, né, secundários, que também são importantes, né? Eu prefiro ficar uma panorâmica, né? Então eu estava falando sobre os videntes, né? Emengal, que foi o maior vidente da Terra. Então ele pode ser que tenha um espírito primordial, é possível, um sábio. Então pode ser que ele seja um espírito primordial. Então essas visões que ele recebeu dos 4 animais sapientes, né, que é o touro, a águia, o carneiro e o leão, sendo que o carneiro é o único que tem semblante humano, porque é desse carneiro que pôde surgir a criação espiritual. E existem os 7 espíritos primordiais da criação primordial, que é o leão, Odissimachinoke, Leilac e Mercur. Isso está descrito na mensagem do Graal de Abidrushim, do Messias Abidrushim, no 3º volume. Os planos espírito primordiais. São 7 dissertações, que ele fala dos 4 espíritos primordiais espirituais, né, da criação espiritual. E então o carneiro do reino inenterral, que guarda o trono de Deus Pai, tem um semblante humano. E eu não sei se possivelmente. Eu não sei se os quadros. Eu já vi fotos de algum desses animais, né, esculpidos por esse escultor Emengal. Essa história está no livro A Desconhecida Babilônia, de Rosélios von Sass, sumerianos, né? Então é uma corrente de guias, né? Para ele ter uma visão do que eram os 4 animais sapientes do trono de Deus, teve que partir do próprio Deus, né? Uma visão, porque é só ele e seus filhos, né? Só 4 seres podem viver. Pode ser que os próprios animais sapientes surgiu essa visão de como seria, né, a forma deles, também poderia ser. Porque nesse reino inenterral só vive Deus Pai, pode estar lá, né? Jesus Cristo, Deus Jesus Cristo, Deus Emmanuel, o Espírito Santo, mas Deus Emmanuel foi enviado para os limites do reino divino, para que surgisse a criação espiritual. Então ele não atua, ele é o único ser, o Espírito Santo, que saiu da origem dele, ele atua em um lugar diferente. Eu digo assim, atuar para sempre, né? Vamos dizer assim, considerando o local de atuação principal, ou então fixo, né? Porque todos os demais, por exemplo, o Parso se iluminou, nasceu como, vamos dizer assim, um filho de Emmanuel no reino divino, nessa parte mais densa do reino divino. Mas ele nasceu já programado para ser enviado para o ápice da criação primordial. Tanto ela como a Divina Maria não tem nada a ver com Maria de Nazaré, que foi um espírito humano, e por sinal errou muito. Até existe uma informação que foi condenado, porque ela não conseguiu se redimir. O espírito, era um espírito consciente, Maria de Nazaré. Espírito consciente, altamente graciado, mas quem erra, quem comete pecado, tem que. Esse é um risco, né? Estamos em missão, somos espíritos, né? Temos que estar alertas para não cairmos em erro, porque senão somos condenados, infelizmente. E isso está
está de acordo com como uma criatura, né? O próprio Lúcifer, né? Mas então, na criação primordial estão Parzival, no ápice da criação, Parzival, que seria o filho de, de, do Espírito Santo. Está a pureza divina Irmingard, pode ser que que seja a filha dele. Né? Vamos dizer assim, as coisas nos reinos mais altos, né, do que a Terra certamente são muito diferentes. Né? Hoje, aqui na Terra, aqui órgãos de reprodução só existem aqui na matéria grosseira, não existe. Né? Isso é diferente nos planos mais luminosos, porque as substâncias são vivas, né? Então não é grosso o material. Aqui, nossa espécie de matéria grosseira que nos tem essa condição, né? E cada reino tem que se adequar ao tipo de substância nele presente. Então, vamos dar o exemplo de Cristo. Ele teve que se envolver com um corpo de matéria grosseira para poder se encarnar e viver aqui, mas transitoriamente. E o nascimento dele, da mesma forma, teve uma relação sexual entre um homem e uma mulher. O pai natural de Jesus Cristo foi Criolus, um centurião romano. E o José foi o pai educativo. E essa história do Criolus, e essas informações estão na Mensagem do Grau, do Messias Abidrucim, e nos livros Jesus, o Amor de Deus, e os Apóstolos de Jesus, editados pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br. Então, estamos falando sobre o vidente, né? Mengal. Então, foi uma visão, eu suponho que ele era um espírito primordial, mas para conseguir esculpir os 4 animais sapientes, ele tinha que ter alguém superior a ele, um ser divino, uma criatura divina, e talvez o próprio Deus tenha transmitido esse quadro vivo que passa adiante, depois vai para uma criatura, passa pelo reino divino e vai passando por todas as criações também espirituais, seja o espírito primordial, o reino espiritual, de onde nós seres humanos descendemos, reino ideal, matéria fina, mas até chegar à matéria grosseira, onde estamos encarnados, e esse vidente estava encarnado. Mas houve um quadro vivo, né? Que então ele pôde captar. Então não é a realidade, porque toda criatura ela transforma, coloca sempre algo de pessoal. É que nem a gente vai, vamos lá ver um maravilhoso jardim, vamos supor. 5 pessoas estão vendo aquele jardim, passeando, né? Ao mesmo tempo, estão lá fazendo um passeio conjunto. Depois de terminado o passeio, as pessoas vão escrever as impressões que ela teve. Né? Cada pessoa vai ter uma impressão diferente. Uma vai preferir uma determinada, seja uma flor, seja uma árvore, seja um detalhe de um laguinho, enfim. Vai ter aquelas questões, as suas impressões particulares. Então, cada pessoa, o objeto é o mesmo, o jardim é o mesmo, é uma imagem fixa, mas a interpretação são diferenciadas. Não existe igual, como não existe uma digital igual, não existe uma íris igual. Então, cada interpretação é pessoal de cada um. Então, cada qual vai transmitir a sua visão. Então, é algo de pessoal. Mas o quadro é fixo, que nem as cores. As cores são fixas, as cores. O azul
vermelho, amarelo, mas cada qual, e isso não está provado que cada qual sente essa cor da mesma forma, não é. Cada pessoa vê o azul, qualquer cor, da sua maneira pessoal. O fato de dizer, que todos apontarão que lá é o azul, isso significa que todo mundo está vendo aquela cor da mesma forma. Cada qual sente ela de uma forma. E justamente é isso, né? A individualidade. Né? Então, quando um ser superior, de uma origem superior à nossa, transmite alguma imagem espiritual, ela está transmitindo um quadro vivo da impressão que ela tem. Então no caso dessas esculturas esculpidas dos 4 animais sapientes, eu não sei se essas figuras estão no Museu Britânico ou apenas uma ou outra, talvez as 4, né, estejam lá no Museu Britânico, em Londres. Então ele era o maior vidente, né? Mas mesmo assim não significa que ele viu exatamente o que é, porque a espécie é impossível, o espírito humano nem entrar no reino divino não é possível, ainda mais no reino inerential de Deus, que lá só vive Deus Pai, só pode entrar a rainha primordial Elizabeth e seus filhos Jesus Cristo e Emmanuel, além dos 4 animais sapientes. Eu pelo menos que eu tenho conhecimento, esses são os 8 seres que podem viver nesse reino, que conseguem suportar. Nem os arcanjos, né? O Ariel, os 7 arcanjos, né? Que entre eles estava Lúcifer. Né? O Lúcifer, eu acho que seria o 8º arcanjo. E então existem esses 7 animais sapientes. Quer dizer, são os 4 animais sapientes. Agora, os arcanjos, eu até vou dar uma lidinha aqui. Os 7 arcanjos. Ariel, Efraim, Ezequiel, Gabriel, Michael, Uriel e Rafael. E o 8º seria Lúcifer, né? Suponho que então seria. E Lúcifer decaiu. Lúcifer foi escolhido por Deus, porque ele era o único que irradiava mais fortemente o amor de Deus. Vamos dizer assim, ele captava a radiação do amor de Deus mais fortemente. Então, ele foi escolhido por isso. Mas não deu certo, né? Deus não poderia adivinhar que ele iria falhar. Talvez, né? Quer dizer, se fosse um arcanjo que vibrasse na justiça, então na pureza, né? Fosse mais adequado, mas aconteceu esse falhar de Lúcifer. E então é isso. Bom, eu já dei uma volta bastante nos temas. Já estou vendo aqui que está 29 minutos. Então esse vídeo também já vai encerrar. Eu quero ler na contracapa do livro Atlântida, Princípio e Fim da Grande Tragédia, está escrito assim. Então aconteceu o fenômeno abalador do mundo. Uma estrela, ou era uma pequena lua, lançou-se sobre a terra, soterrando até o último pedaço desse país e o último pico de montanha. A Atlântida não mais existia. Desaparecera da face da terra em um dia e
uma noite. Atlântida, princípio e fim da grande tragédia. Na contracapa de Revelações Inéditas da História do Brasil está: como eram pais ingênuos, belos e sadios. Não, desculpe, aqui tá. Eu estou aqui um pouco longe aqui da luz, já não estou lendo. Vamos lá. Como eram, pois, ingênuos, belos e sadios os povos antigos do Brasil, e como era puro o seu mundo de pensamentos. Eles não tinham ideia nenhuma da maldição do homem branco que queria conquistar e possuir tudo o que é perecível, nem de suas cobiças e vícios, e também nada da presunção nem das doutrinas impregnadas de mentiras que tinham vindo com ele para o Brasil, o país escolhido. Antes de tudo, não pressentiu como os estranhos imigrantes eram brutais e ignorantes perante tudo o que se referisse à natureza e a seus entes. Então está aí. Vou encerrar esse vídeo e propriamente sobre Lúcifer. Eu espero no próximo vídeo retornar sobre o capítulo, né, do livro do Juízo Final, capítulo 10, Por que Lúcifer desceu para a criação, de Rosélia Gonçalves. Então é essa dissertação, capítulo 10, que eu pretendo ler e refletir um pouco. Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Messias Abidrushim.